o maior comentário que ganhou foi chamar eu de gordo. Gordo? E aí eu parei e pensei assim, rapaz, não é possível, esse povo tudo falando isso aí. Gordo? Alguma coisa eu tenho que acordar com isso, não é possível. Mas, ó, gordo, dá uma olhadinha na sua pança. Afasta um pouquinho o celular pra trás. Como se eu não tivesse espelho em casa. Dá uma olhadinha na sua pança. Gordo, pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa. Você acha que a sua mulher gosta dessa pança aí, gordo? Eu pensei muito e tomei uma decisão astronômica. Vou continuar comendo. Ó, Vi. Você que me chamou de gordo? Rapaz, que eu como demais, não cuido da saúde. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Irmãos, eu tava vendo um vídeo aqui, eu vi, quando eu entrei na plataforma ali, na rede social do Samuel, que teve aí nas polêmicas de queimar o livro do irmão Ricardo, né, e recentemente postei o vídeo aí dele chamando a denominação de graça de Deus. Pessoas dentro da denominação que infligem o próprio ensinamento que teve aí, eu até postei várias vezes aqui, foi o ensinamento para o ministério, para não falar que a denominação é a graça ou o caminho. Então é um ensinamento criado dentro da própria igreja. Aí algumas pessoas que estão fora da CCB mencionam tais atitudes. Eles ficam bravos com essas pessoas que estão fora, mas são pessoas que estão ali dentro, mas também não concordam, né, com coisas novas que vêm. E esse ensinamento foi falado para ancião, mas mesmo assim, os outros anciãos, muitas pessoas em regionais continuam falando que a CCB é a graça de Deus, que é o caminho. Eles também não conseguem entender as escrituras e quem entendeu, colocou nos ensinamentos nas circulares, na última RGE, também não é respeitado. É uma coisa meio, né, os soldados que brigam entre eles mesmos. Mas aí, ele fez esse vídeo aqui, que a gente tem que ter paciência com essas pessoas, né? Talvez muitos que estão aqui no canal, que passou por esse canal e viu vídeos passados, na qual eu coloquei, sempre alertei sobre vários assuntos, também no passado não gostava e depois se converteu a Cristo, de maneira que eu digo se converter em sua totalidade, que é passar a crescer na graça e no conhecimento. Não exige de batismo novo, às vezes não exige de sair da congregação e ir para uma igreja reformada e rebatizar, mas está ali dentro com consciência que serve apenas a Cristo. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso, acima de qualquer denominação, é o Alfa e o Ômega, é o Supremo sobre todas as coisas e aquele que é indesignável, que você não consegue descrever. É o Todo-Poderoso, aquele que transcende a nossa imaginação, então não é denominação e placa alguma. E aí você tá ali dentro, você tá como igreja de Cristo com alguns irmãos, com a sua família, sabe que às vezes você vai congregar, não foi uma pregação que você concorda, ou você vai de novo não é, ou você vai de novo e não é, mas um dia vem, alguma coisa você concorda com os louvores, né? Mas aí a pessoa tá ali dentro, sabendo que não é graça, e essas pessoas também têm que aprender isso. Um dia pode aprender, né? E ele, dessa forma que ele se expressa, também é um desconhecedor das escrituras e do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele falou como se fosse algo normal, que chamaram ele de gordo, né? Isso é normal para quem é e sabe que muitas vezes essa luta ela é contínua para emagrecer. Tem pessoas que têm seus problemas hormonais, genéticos, né? Não são pessoas ectomorfo que fala, né? São pessoas endomorfo, ou até o mesomorfo, se não cuidar, ele também engorda muito fácil, com pouca comida ele já está engordando. Então é uma luta diária, mas que a pessoa se policia para não vir as doenças, para não depender dos médicos. Mas quando fala assim, quando a gente fala profissional de educação física, igual esse que comentou na plataforma dele e foi linchado com uma resposta, né? Quando fala assim, ninguém acredita, ou fisioterapeuta, ou um personal trainer. Mas geralmente é quando vai dar ouvido ao médico por suas doenças e fica dependendo de vários remédios. A pressão, diabetes, colesterol, triglicérides. Eu sei que isso pode acontecer com várias pessoas, não precisa ser necessariamente o acima do peso,
Mas ele também não se policiou quando sabia que ele tinha probabilidades maiores de ter essas doenças. Jesus, tentado pelo diabo, quando o diabo pediu para ele que se jogasse do alto e pedisse para que Deus salvasse ele, Jesus poderia fazer isso, claro, e pedir para que Deus salvasse, e talvez, obviamente, ele se despojou-se da sua glória, mas poderia ceder a essa tentação e ser salvo, né? Pedir ao Pai, e o Pai obedeceria, mas ele disse de imediato: não tentarás o Senhor, teu Deus, porque seria uma tentação ele fazer algo que sabe que vai dar errado, que a probabilidade de morrer é muito fácil, né? É muito garantida, e ele vai tentar a Deus. Ou seja, você cuidar da sua saúde no aspecto que você poderia cuidar e não e evitar certas coisas, Deus se agrada, né? E ele fala aqui como normalidade, sendo um influenciador, isso não é bom, né? Vou colocar o vídeo para vocês aqui, para vocês assistirem inteiro. Deixa eu falar um trem pra vocês aqui. Esses últimos dias agora, tive milhares e milhares de comentários nas minhas mídias sociais, de variadas pessoas, de segmentos, e é incrível como o maior comentário que ganhou foi chamar eu de gordo. Nossa, esse cara é gordo, esse cara não cuida da saúde, esse cara não consegue fazer uma dieta. Pode ver pra vocês verem lá, cacete. Nossa, esse cara só tem papa. E aí eu parei e pensei assim: rapaz, não é possível, esse povo tudo falando isso aí. E eu pensei comigo: alguma coisa eu tenho que acordar com isso. Não é possível, não é possível, todo mundo falando a mesma coisa. Para de comer, cuida da tua saúde, gordo, gordo. Como se eu não tivesse espelho em casa na hora de me chamar de gordo. Eu pensei muito e tomei uma decisão astronômica. Vou continuar comendo. Ouve, você que me chamou de gordo? Rapaz, eu como demais, não cuido da saúde, não como. Aí o pessoal ficou bravo, né? Ficou bravo com o jeito dele. Alguns não gostou dele normatizar isso, e sabendo que tem várias pessoas na luta. Então ele, sendo um influenciador, não poderia, claro, estar fazendo dessa forma, né? Fazendo como se fosse normal, comer desenfreadamente. Que a Bíblia também fala sobre a glutonaria ser pecado. E é um pecado que está ali entre os pecados graves, o pecado da carne. Gálatas 5:19 em diante vai falar sobre os pecados graves da carne, e inclui a glutonaria. A glutonaria também é o desejo infreável sobre guloseimas e outras coisas. Isso também não é bom, né? É aquilo que você não consegue controlar. E fato é, irmão, que teve essa questão de acharem ruim com o jeito que ele falou. E quando teve um vídeo passado do Marcão de Cabreúva pedindo para as pessoas se cuidar, também não gostaram dele falando isso. Ele falou: você tá gordo, você tem que cuidar. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem também. Gordo, vou falar com você hoje, gordo. E tudo que eu vou falar é baseado em mim, tá? Pensa que eu inventei essa história, não. Que eu também sou gordo, tá? Mas, ó, gordo, dá uma olhadinha na sua pança. Afasta um pouquinho o celular pra trás. Dá uma olhadinha na sua pança. Gordo, pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa. Você acha que a sua mulher gosta dessa pança aí, gordo? Tenha misericórdia. Manda esse vídeo pra sua esposa também. Pergunta pra ela. E aí eu falo pra você. Vamos dar uma consertada nisso. A palavra de Deus cita mais de 10 pontos falando sobre beberrão e comelão. Entendeu? E isso aqui, ó, sabe o que é? Templo do Espírito Santo. Deus fez você com essa pança aí? Lógico que não. Quem fez? Você mesmo. Você não está cuidando do Templo do Espírito Santo. Eu não quero pôr confusão, não. Ninguém precisa saber. A porta do céu é estreita, hein? É, moço. Então, bora fazer uma caminhada? Bora fazer um exercício? Não é pecado, não. Compartilhe esse vídeo com os panças que você conhece. Entendeu? Vamos economizar dinheiro e comida. Entendeu? Você vai ver como fica melhor. Eu estou fazendo a minha parte. Bora fazer a sua?
Ou seja, um pediu para se cuidar, o pessoal ficou bravo com a maneira que falou, né? E o outro também que tá totalmente ali sossegado com a sua vida, que leva a vida, claro, a vida é dele. O pessoal também não gostou. Mas eu quero que você atente a isso tudo, ao evangelho, à graça de Cristo, ao amor para com o próximo. Uma pessoa ali que eu olhei no perfil, parece ser um profissional de educação física, não sei. Eu tive que tapar aqui porque essas pessoas às vezes não têm a rede social que coloca as suas coisas, então às vezes não quer que seja mostrado, né? Mas vamos lá. Com todo respeito, irmão, e sem gordofobia, mas a questão não é beleza física, aparência ou corpolatria. A questão é saúde, bem-estar, longevidade. Não há problema nenhum em ser gordo no quesito aparência. Mas seja sincero contigo mesmo. Sente-se bem olhando no espelho. Sua rotina de andar, congregar e tocar teu instrumento é confortável. Cuidar do corpo é bíblico. Ou seja, ele falou uma coisa verdadeira. Recentemente eu falei com um irmão que também toca tuba. Ele disse que perdeu alguns quilos e está tocando melhor, tem mais fôlego. Porque o diafragma consegue trabalhar melhor ali, né? E para poder tocar melhor o instrumento, isso sem dúvida, né? Até eu tenho que estar fazendo esse trabalho. Eu até peço que vocês se inscrevam no canal. A gente vai estar colocando algumas coisas, a gente vai tentar melhorar aqui, porque eu pretendo voltar a tocar o trompete. E o trompete, até eu tirei ele dali, mas é um instrumento pesado, então exige sim de você estar com sua parte física melhor para você fazer as coisas com mais facilidade. Igual ele fala aqui, é confortável cuidar do corpo, é bíblico. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Cuidar faz parte e Deus se agrada. Isso a gente pode ler aqui, Efésios 5:28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. A Bíblia não trata tanto isso aqui porque eu acho que poderia ser algo até corriqueiro, né? E nesse tempo aqui também eram pessoas que viviam com pouca variedade de alimentos industrializados, pronta entrega, né? Assim, os fast food, essas coisas não tinha. Então já tinha um corpo que era difícil alguém ser obeso, até pela distância que andava, não tinha como. Hoje em dia o conforto não abre nem um portão, aperta o botão, entra no carro, volta, pega o elevador para ir no mercado e por aí vai. Então não tinha. Então fala nessa parte, né? Da mesma forma, os maridos devem amar sua esposa. Aí vai falar porque se amam, né? Porque é como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Depois vai dizer assim: ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo, então cuida dele. A pessoa tem que estar bem, irmãos, para louvar a Deus, para servir. Esses que pregam, esses que têm que viajar, sabem quanto é difícil quando a pessoa já está no seu extremo, já está tarde, seja doença, seja marcações de consultas, então não pode estar atendendo o culto, né? Então é sim favorável, é sim louvável, Deus deixou a inteligência para isso, para que a pessoa se cuide, né? Mas daí veio uma pessoa aqui e comentou, ele mesmo, Samuel, comentou sobre esse comentário aqui do irmão, ó. O que adianta ter o corpo bonito, perfeito, e de Deus não sabe nada? Se arrependa dos seus pecados e venha ser feliz com nós na CCB, nos lanches, nas jantas, você vai até ganhar uns quilinhos de felicidade. Olha, se arrependa dos seus pecados e venha ser feliz com nós na CCB. Não é nem a pessoa ser feliz com Cristo Jesus. Isso é lamentável, irmãos, esses comentários, mas a gente percebe pela cabeça dessas pessoas, irmãos. E o que a gente faz aqui é falar do evangelho, do amor para com Cristo, né? De Cristo para com a humanidade, né? O amor que ele teve, dar a vida para essas pessoas, para hoje eles viverem de tal maneira assim, muito afetivo e adornado e rodeado pelo nome da sua denominação e aquele lugar ali. E tantos são os comentários de exclusivismo ainda que a gente achava, né, que pela internet ia melhorar. Eu creio que melhorou, porque eu também vejo vários irmãos com a cabeça diferente hoje em dia, mas tem muitos irmãos, ainda tem muitos comentários exclusivistas. Ele mesmo aqui teve comentário que falou assim: não, só a graça está dentro da CCB. Outra hora ele falou que a graça é a CCB no comentário, sabe? Aquela bagunça. Não, a graça está na CCB, a única igreja. E tem vários comentários desse jeito. Aí a mulher também comentou, achou ruim com o irmão ali que estava falando sobre saúde de maneira educada. Em nenhum momento ele falou ali, não é nem questão de beleza física, de gordofobia.
não é nem corpolatria, e falou sobre saúde. Aí uma irmã, ao invés de ela ajudar, ela falou assim, ó, vai cuidar da sua vida, seu ingerido. Escreveu ingerido ainda. Se contenha, busque você os padrões de saúde e bem-estar que você colocou de imediato, cuide da sua vida. Irmãos, estamos falando aqui do corpo de Cristo, dos irmãos da igreja, né? É lamentável, eu fico vendo assim algumas coisas e serve para nós crescermos, né, na graça e no conhecimento, como manda a Bíblia. A Bíblia é a infalível palavra de Deus, né, mas ela se transforma em palavra de Deus nas pessoas. Enquanto ela está aqui, é um livro para leitura, né, com todo o direcionamento para a fé, para a humanidade, mas ela tem que se transformar em palavra de Deus no ser humano, senão não adianta nada. Então, Efésios 5 mesmo, no versículo 1, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivem seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício, de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade, impureza sexual, ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo. Aqui a gente coloca ali, ó, a impureza, a parte imoralidade sexual junto com a ganância. Muitas pessoas excluem essas coisas, né? Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. A idolatria, ela vivencia em vários aspectos, em várias coisas. É aquilo que toma o lugar de Deus com um valor exacerbado. Nós vemos aí, nesses últimos dias, acontecendo muito isso. Bom, terminando o vídeo aqui, espero que vocês se inscrevam no canal do Instituto Medita Fé, ali do nosso irmão Juliano Francisco, em Londrina. Dê uma força, deixe um comentário lá, comente aqui também, se você puder estar ajudando esse canal também, né? Aquele que pode estar ajudando. Mas é isso aí, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos, paz e graça verdadeira, e até o próximo vídeo.